Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de História do primeiro ano do ensino médio. Gente, na aula de hoje vamos trabalhar sobre a União Ibérica e a invasão dos holandeses ao Brasil. Pessoal, no ano de 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele foi para uma guerra e nessa guerra ele desapareceu e até hoje ninguém achou o corpo de Dom Sebastião. Então, com isso, Portugal, na época, ficou sem o seu rei. E o único parente que existia de Dom Sebastião, na época, era Dom Filipe II, rei da Espanha. Então, Dom Filipe, que era rei da Espanha, acabou assumindo também o reinado de Portugal. Então, nós chamamos de União Ibérica. Então, entendam a União Ibérica como a união entre Portugal e Espanha. E em 1580 vai acontecer esta União Ibérica, e a União Ibérica vai de 1580 até 1640. Pois bem, a União Ibérica dá-se a partir dessa junção, não é, de um reinado de Portugal, que Dom Filipe II, que era rei da Espanha, tornou-se também agora rei de Portugal. Pessoal, nesse contexto histórico, o Brasil fazia comércio com a cana-de-açúcar, como nós vimos, né? Os engenhos de cana-de-açúcar. E na plantação dos engenhos de cana-de-açúcar, o Brasil se destacava. E os portugueses, quem eram os grandes favorecidos na produção da cana-de-açúcar, como também nós vimos na nossa última aula. Pessoal, os holandeses interessados no Brasil, eles decidem invadir o Brasil em um primeiro momento, no ano de 1624, no estado da Bahia. Porém, eles não conseguem avançar porque os nativos e os portugueses, os colonos, conseguem reagir na época e eles acabam se retirando da Bahia em 1624 e assim preparando uma segunda volta ao Brasil. 6 anos depois, em 1630, agora para um novo estado, Pernambuco. E assim eles conseguem, em 1630, chegar ao Brasil, em Olinda e em Recife, e invadem o território e começam a conquistar, num período que nós chamamos do Brasil holandês. Invadiram igrejas, queimaram igrejas em Olinda, e eles começaram o período do Brasil holandês. Claro, a Holanda, querendo ampliar essa conquista ainda mais, começa através da Companhia das Índias Ocidentais a investir no Brasil. E eles decidem mandar um governante para o Brasil, que é o Conde Maurício de Nassau. O Conde João Maurício de Nassau vem a mando da Holanda para o Brasil para governar, no caso, Pernambuco. Pois bem, lembrando a vocês que, embora o Conde João Maurício de Nassau venha a mando da Holanda, ele não era holandês, ele era alemão, mas ele vem a mando da Holanda, da Companhia das Índias Ocidentais. E quando chega a esse território, ele vem com a proposta de trazer para o Brasil artistas, escultores, pintores, arquitetos, e é o acordo que ele faz e de fato chega ao Brasil, chega a Pernambuco, chega a Recife e começa a administrar, e ele começa a construir pontes, ruas, casarões, praças, e ele ganha grande destaque e começa a ser agradável para aqueles que estavam aqui. Então ele dá liberdade de culto aos cristãos, aos judeus, e ele vai conseguir conquistar todo esse povo. Só que cada vez mais ele exigia à Holanda que a Holanda pudesse investir no Brasil. Em Recife, é o que nós chamamos da cidade de Mauricéia. A cidade de Mauricéia é um momento em que Maurício de Nassau ele vai reconstruir o Recife. Então, para isso ele vai buscar dinheiro com a Holanda. Chega um momento que não era mais tão importante esse investimento dentro da Holanda, investir no Brasil, porque já não tinha mais tanto retorno para os holandeses. E daí, Nassau continua governando, ele continua criando pontes, construindo pontes, hospitais, e ele tem uma ideia de poder lucrar com isso. É quando ele vai
ter a ideia de fazer o boi voar sobre o Recife. Ele promete fazer o boi voar sobre o Recife. Ele constrói a ponte Maurício Nassau e ele convidou o povo para assistir, para ver o boi voar sobre o Recife. E ele vai cobrar pedágio para que as pessoas possam ir para o outro lado da ponte para ver o boi voar. Ele faz a proeza de colocar um boi, aqueles bois que vocês podem ver no carnaval. Ele coloca de um lado, de um ponto da ponta, pega a ponte de um lado ao outro, coloca um cabinho bem fininho, e daí ele vai puxando esse cabinho e o pessoal vai ver o boi voar sobre o Recife. Que tem até uma expressão que diz assim: olha o boi voando e o besta olhando. Vem desse período, porque foi esse que ele fez voar sobre Recife. O fato é, ele cumpriu aquilo que ele disse. Ele não disse qual era a espécie de boi, qual seria o boi, mas ele fez voar. E com isso, ele vai chegando ao fim do governo dele. Os holandeses mandam chamar de volta para a Europa Maurício Nassau e enviam um novo administrador. Só que o novo administrador, bem diferente de Nassau, ele começa a ser muito mais exigente, começa a cobrar os empréstimos que Nassau tinha feito aos donos dos engenhos, começa a haver uma grande revolta e vai haver a chamada expulsão dos holandeses quando acontece a chamada Guerra dos Montes dos Guararapes, 1648 1649, foram duas grandes batalhas no Monte dos Guararapes. A segunda batalha conseguindo assim os brasileiros, os nativos, os colonos expulsar os holandeses do Brasil. Em um primeiro momento eles vão para os Montes das Tabocas, lá onde hoje é a cidade de Vitória de Santo Antão, mas em 1654 eles são expulsos definitivamente do território brasileiro, colocando assim fim no período do Brasil holandês. Ok, gente? Pessoal, por hoje é só. Façam a atividade, o resumo da videoaula, façam a atividade que eu mando para vocês junto com a ficha de resumo, a ficha de resumo, né? Então respondam a atividade e mandem para mim ainda hoje. No mais, se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.